Pai, derrama uma unção sobrenatural sobre a vida dele, meu Senhor. Oh Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, usa ele de uma maneira que o Senhor nunca usou antes, meu Senhor. Derrama uma unção sobrenatural sobre a vida dele, meu Pai. Revela a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que ele não retenha nada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a casa dele e a família dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu agradeço, Senhor, por o Senhor dar mais uma oportunidade para o meu pastor, para estar ouvindo o meu pastor sendo usado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Peço à igreja que abra sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números, a partir do versículo de número 25. Aleluia. Daqui uns dias vou estar vendo a Diana pregando. Oh, glória, que assim seja, Deus. Daqui uns dias vou estar sentado para ouvir. Vai ser um ciclo de oração. O Senhor está desenvolvendo. Para quem não falava nada. Glória a Deus. Ó Senhor. Amém. Vai achando espaço aí, vai para trabalhar. Todos acharam? Que vai dizer assim: ao fim de 40 dias, voltaram os espias da terra, vieram a Moisés e Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel. No decreto, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles. Fala de novo aí. Números 13, 13 e 25. Eu achei número 25. Como foi? 13 e 25. Me perdoe. Acho que eu falo muito rápido. Vamos ler de novo. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés e Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel, no deserto de Parã e Cádiz, deram-lhe conta a eles, bem como toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, nela verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto, esse é o seu fruto. E o povo que habita nesta terra, porém, é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, os habitantes da terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os habitantes na parte de montanhosa, e os cananeus, os habitantes juntos ao mar longo e ao longo do Jordão. Então
Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-las em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Anak são a raça de gigante, e éramos nós aos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes pareciam. Igreja, até a missionária Rosana comentou sobre essa passagem, não sei se foi ontem à noite, antes de a gente dormir. E eu confesso que essa passagem me chamou muita atenção, apesar de já ter lido, de já ter pregado diversas vezes. A gente já parou para pensar que quando eu e você nós temos um projeto ou temos algo para fazer, e muitas vezes aos nossos olhos é algo que vai dar certo, que vamos conseguir, que vamos alcançar os objetivos, mas sempre se levanta alguém para dizer: rapaz, é loucura, não vai não, não vai dar certo. É assim mesmo. Você quer ver uma coisa? Eu não sei para onde é que vai lado de costura. Minha sogra costura muito bem. Aí eu vou dizer: eu vou montar um ateliê. Para quem sabe que o pastor Tiago não sabe, para enfiar a linha na agulha é um sacrifício. Aperta o olho daqui, aperta dali, bota na luz. Quem ouvir o pastor Tiago dizer: vou montar um empreendimento de costura, vai dizer: pastor, o senhor é louco. O senhor não entende, o senhor não tem nem a mão certa para cortar um papel, quanto mais para cortar um tecido. E aqui, o Senhor já tinha prometido uma terra como herança para o povo de Israel. Já tinha dito a Abraão, desde o patriarca Abraão, que toda a terra que Abraão pisasse os pés, que toda a terra que os olhos de Abraão pudessem tocar ali, seria como herança para ele e toda a sua descendência. E Deus ele já tinha dado a Canaã como herança para o povo de Israel. E Moisés ele pega 12 homens, missionários das 12 tribos, e manda para vistoriar a terra, para trazer um relatório, para desse relatório ver como seria que iriam entrar toda Israel naquele lugar. E o texto que nós lemos foram 12, e 10 se levantam para falar: olha, a terra verdadeiramente é boa, a terra verdadeiramente mana leite e mel, mas nós não vai não, porque é esparro. Trazendo para a linguagem de hoje que o jovem gosta de usar. Não vamos não, a gente não vai lá não, porque a cidade é fortificada, os caras são grandes, não tem como entrar. Nós, olha como ele vai dizer, nós para eles somos como gafanhoto. Ou seja, diante daquele povo nós não somos nada. É como você pegar uma formiga e pisar.
Ou seja, veja bem, uma promessa já estava sobre a vida deles, mas o lado negativo deixou tomar conta de tal maneira que disse, Deus prometeu, mas a gente não tem a capacidade de entrar naquilo que Deus nos entregou. E o tema da nossa mensagem de hoje é fé, confiança e desafiando os gigantes. Igreja, na nossa caminhada, a nossa caminhada ela é feita de desafios. A nossa vida ela é feita de desafios. Sabe? E para vencer esses desafios, nós temos que ser um pouco loucos. Ou enfrentamos os desafios que se levantam das nossas vidas, ou a gente vai passar uma vida inteira sem ter nada para contar, sem ter uma história para dizer, olha, se levantou uma tal luta na minha vida, e eu tive a coragem, eu tive a força, eu tive ali, naquele momento, a atitude de dizer não. Está se levantando um gigante na minha vida, mas eu vou enfrentar, eu vou descer, eu vou lá e eu vou vencer. E o Senhor me traz à memória, missionária, o exército de Israel. 40 dias ele passa ali em frente a um vale e desce um homem chamado Golias. O povo sabia quem era Deus. O povo tinha fé, mas faltava a coragem para descer e enfrentar o gigante. Eu nem entrei no esboço ainda aqui, está anotado. Igreja, sabe que muitas vezes o que é que acontece com a gente? A gente tem fé, a gente tem, sabe, confiança, mas nos falta coragem. Eu estou lembrando de um pastor, de um vídeo que eu estava assistindo. Nos falta coragem para entrar e tomar aquilo que nos foi dado pelo Senhor. E trazendo o vídeo que eu vi, um pastor pregando em uma vigília, e Deus fala com ele diante do altar. Tinha um cadeirante, bem aqui como o Breno está na minha frente, e Deus fala com ele, para ele descer e dizer para o cadeirante, levanta e anda. E ele dizendo, eu tinha fé, eu tinha confiança, mas me faltou a coragem para descer e dizer àquele homem, levanta e anda. Sabe o que é que acontece, igreja? Muitas vezes o Senhor está dizendo, olha, eu vou lhe dar uma terra como herança. Mas nós paramos e olhamos para a dificuldade que se levanta em nossa frente. Paramos para olhar e ouvir, como a missionária falou aqui, da irmã, da senhora que estava falando. Para ouvir o que fulano está dizendo, o que ciclano está dizendo, e perde o foco da bênção. Aí sabe o que é que acontece? Aqueles 10 que se levantaram para dizer, não vamos, não vai dar certo, são mais poderosos do que a gente. Eles viram a entrada, missionária, da terra prometida, mas não entraram. Sabe o que é isso? É você chegar perto daquilo que Deus te prometeu, mas você não poder usufruir, não poder aproveitar aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, sobre aquilo, sabe, a qual Ele já colocou. Eu costumo aqui dizer aqui na igreja aqui, você não precisa de muita gente para acreditar naquilo que Deus já colocou sobre a sua vida. O que você precisa é você mesmo acreditar. Aleluia, ainda que ninguém acredite no projeto, no sonho. Se você acredita, amém. Uma coisa que a missionária estava dizendo. Quantos e quantos olham para o pastor Tiago
e diz: ele não tem capacidade. Não era ele que não era para estar lá, era eu ou era outro. Mas se Deus escolheu, se Deus capacitou, se Deus botou, quem tem que acreditar na chamada, quem tem que acreditar no propósito, sou eu, e quem quiser acreditar junto comigo, amém. Aleluia, Deus. O primeiro tópico é: fé e a confiança decorrem de conhecer a vontade de Deus. Os dois espias estavam dispostos a enfrentar os gigantes da terra porque acreditavam na promessa. Igreja, Josué e Caleb, eles acreditavam tanto na promessa que eles decorrem, ou seja, eles correm para aquilo que Deus prometeu, ou seja, acreditando que se Deus prometeu, ainda que se levante uma luta, ainda que se levante o inimigo, o resultado final, Yuri, é a vitória para aquele que nele confia. Porque eu vou trazer o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, a confiança de Josué e Caleb estava dizendo: ei, nós subiremos e certamente venceremos. Ou seja, vamos subir animosamente, vamos subir com coragem. Aleluia, Deus. Sabe, o exército de Israel era um exército poderoso, mas por causa do insulto do inimigo, sabe, muitas vezes a gente ouve um ditado popular: é cão que late, mas não morde. Muitas vezes o inimigo ele está assim, é só barulho, é só zoada, é só presepada. Para quê? Para nos causar medo, para nos causar, sabe, uma aflição, e a gente não conquistar aquilo que Deus prometeu. Ou seja, às vezes a situação é pequenininha, mas o inimigo ele faz um alarde tão grande que ele consegue colocar a missionária no telão maior da sala de cinema maior que tem em Salvador. É algo pequeno, mas na projeção da tela de cinema você vai ver o quê? Algo grande e poderoso. Ainda pega o som da sala de cinema e bota no volume máximo. Para quê? Para nos causar um determinado temor. Mas quando você tem a coragem e você corre para cima, o que é que acontece? Você ganha, você vence, e quando você passa toda aquela situação, você para e pensa assim: rapaz, no início eu estava até com medo, no início eu estava até temeroso, mas olha aí, olha o tamanho da situação e eu consegui passar. Verdade, Deus. Quando os discípulos estavam ali no barco com Jesus e vem uma tempestade, homens que viram Jesus fazer diversos milagres, fazer diversas maravilhas, que viu Jesus transformar água em vinho, eles correm para dizer: Senhor, o Senhor não te preocupa que pereçamos ou que morramos? Aí Jesus vai se levantar e vai dizer: homens de pequena fé. E a Bíblia vai dizer que tudo o que pedides em oração, crendo, recebereis. A Bíblia não está dizendo tudo que você pedir em oração e o pastor crê, vocês vão receber. Jesus ele vai deixar bem claro: é vocês que vão pedir e é vocês que têm a obrigação de crer. Aí voltando aqui no verso 33, ele vai dizer: também vimos ali gigantes, após descendentes de Anak, são da raça de gigantes, e éramos. Olha como você pare e pense. Eu gosto muito de usar esportistas
um lutador, ele não vai entrar em um ringue, ele não vai entrar em um octógono. Um jogador de futebol, ele não vai entrar em um campo. Por mais ofensivo que o outro time seja, a usar o Bahia, vai jogar com o Real Madrid. Real Madrid, tecnicamente, superior 10 vezes ao Bahia, pelo seu elenco. Mas os jogadores do Bahia não vai lá simplesmente para dizer: ah, talvez a gente ganhe. Eles vão dizer o que? Não, nós vamos entrar, nós temos a capacidade de ganhar. O time dele pode ser até melhor do que o nosso, mas o nosso tem a capacidade também. São 11 jogadores e vamos lutar e temos a capacidade de entrar, vencer e ganhar. Quantos? Vencer e ganhar é mesmo? Ah, sim, vencer é meio redundante. Então, você para e pensa assim: você não pode dizer a Deus o tamanho do seu problema. Você tem que dizer ao problema o tamanho do seu Deus. Quando Davi ele ouve aquela situação, e Davi naquele momento ali ele foi chato, que ele pergunta aos seus irmãos, os irmãos falam a ele o que é que estava acontecendo. Ele vai até os homens de Saul, os outros, e pergunta o que foi que o rei falou. Aí contam a história de novo. Olha, quem vencer o gigante, o rei diz que vai casar com a filha dele, e a casa do seu pai vai ser isento de pagar os impostos. Aí Davi diz ao Senhor: meu rei, eu vou. Aí olha assim: quem é você, menino? Um menino franzino. Eu tenho 1 ano de experiência. O joelho já está calejado de tanto orar. Já li a Bíblia 300 vezes. Você está chegando agora, você está dizendo que você vai ganhar essa batalha. É a mesma coisa pegar Yuri. Yuri, para muitos é um menino, está crescendo agora. Um demônio se levanta e Yuri diz: eu vou expulsar. Eu vou botar a mão e ele vai cair. Aqueles que já têm 20 e 30 anos, vai dizer: você não vai não, que o diabo vai bater em você. Mas Yuri ele tem fé. Porque ele crê que Deus está com ele. E o general de guerra vai à frente. Então Josué e Caleb, eles não deixam o quê? Se contaminar com aquela palavra negativa a qual aqueles 10 se levantam para dizer. Sabe o que é que eu estou querendo dizer para a igreja? Igreja, por mais que o que Deus disse que ia fazer na sua vida para muitos seja loucura, porque a palavra vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus ele disse: eu vou fazer, no tempo determinado, Deus ele vai fazer, independente daquelas pessoas que elas acreditam ou não. Se Deus ele falou que iria, Yuri, fazer você um grande homem, um pregador, um evangelista, ele vai cumprir, ele vai fazer, sabe? No tempo determinado, a qual ele determinou, que disse que iria fazer, ele vai fazer. Agora cabe Yuri o quê? Esperar, se preparar, para quando Deus disser Yuri agora, Yuri está o quê? Preparado para enfrentar as batalhas a qual irão se levantar. Então Josué e Caleb eles param e dizem: não, olha, o que eles estão dizendo pode ser até verdade, mas nós servimos a um Deus Todo-Poderoso que tem poder embaixo da terra, em cima da terra e nos céus. Se Ele nos prometeu, Ele está garantindo que teremos vitória. Aí eu quero pular um pouquinho. O povo chega, o povo atravessa o Rio Jordão, missionária.
Você vê que Deus é tão bom, que Deus não fez o povo atravessar o Rio Jordão no tempo de seca, e no tempo de seca dava para atravessar andando, e Deus fez o povo atravessar no tempo a qual estava cheio. Para quê? Para abrir o Rio Jordão, para o povo passar a seco. Chega lá, as muralhas que eles disseram realmente existiam. Muralhas de quase 12 metros de altura, 8 metros de espessura, mais de 2.500 metros de extensão. Uma muralha praticamente que não dava para transpassar. Talvez aqueles 10 chegaram e viram de longe e disseram: agora eu quero ver vocês entrarem. Agora eu quero ver vocês chegarem à terra que Deus disse que vocês iriam alcançar. Agora eu quero ver você alcançar o sucesso que Deus disse que iria alcançar. E aí Deus dá uma outra ordem. Arrudeia. Isso foi por 7 dias, não foi, missionária? 7 dias o povo rodeando. No último dia rodearam 7 vezes. Agora Josué manda o povo tocar as buzinas. O povo toca as buzinas e as muralhas caem. Sem dinamite, sem bomba, sem míssil, sem tratores, sem marreta. As muralhas caem e eles entram e tomam posse da terra prometida. Igreja, eu rodeei só para lhe dizer uma coisa. Independente da muralha que esteja sobre você, Deus ele vai lhe dar as ferramentas certas para que as muralhas caiam. Pastor, como assim? Deus, ele não pega os capacitados, ele capacita os escolhidos. Vocês são escolhidos de Deus. Então Deus ele pega cada um de vocês e no decorrer da andada a qual vocês discorrem com Deus, Deus ele vai capacitando a cada um de nós para quando chegarmos em determinados momentos como esse, Deus vai dizer: você tem a capacidade para enfrentar o inimigo, você tem a capacidade para derrotar o inimigo, eu já te dei as armas necessárias, as armas a qual você pode usar, armas que não são carnais, armas que são espirituais. Para quê? Para que eu e você possa vencer. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Traduzindo, demônios. Demônios que se levantam contra as nossas vidas, para que eu e você não alcance aquilo a qual Deus determinou para que eu e você venha receber. O segundo tópico é: a falta de fé e confiança gera dúvida. Aqueles 10 homens viram Deus colocar coluna de fogo à noite para proteger do frio, uma cortina de nuvem para proteger do sol. Agora, vamos imaginar aqui, Deus coloca uma cortina de nuvem para proteger do sol. Naquela época, segundo alguns historiadores, Israel já passava de mais de 1 milhão de pessoas dentro daquele deserto. Agora vamos imaginar o tamanho dessa nuvem para cobrir 1 milhão de pessoas em um determinado lugar. Não é uma nuvem pequena, é muito grande. Imagine uma coluna de fogo, Yuri, para aquecer todo mundo, para que todo mundo não morresse com o frio extremo do deserto. Então, só por esses 2 tópicos, essas 2 coisas que o povo de Israel viu Deus fazer,
viu pão cair do céu, já era o suficiente para acreditar e confiar que Deus poderia dar sim a terra de Canaã como herança. Mas a falta de fé e confiança em Deus gerou dúvida no coração deles, dizendo: não vamos subir, não iremos enfrentar. E muitas vezes a falta de fé e a falta de confiança em Deus nos gera dúvida. Ouvimos Deus dizer no culto que Ele vai fazer, que vai acontecer, que vai operar. Mas quando chegamos em casa, encontramos uma realidade totalmente diferente daquilo que ouvimos no culto, dizemos o quê? Não, é impossível, é inviável Deus operar aquilo que Ele disse pela boca do pastor, pela boca da missionária, pela boca de quem quer que seja. É inviável, é impossível. Não tem como Deus operar o milagre. Você quer ver uma coisa? Uma mulher que tem um marido que bebe todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, e ela ouvir alguém dizer que Deus ele vai libertar da cachaça. Uma pessoa que está acostumada a todos os dias ir buscar na boca de fumo um filho ou alguém que está lá usando droga, e ouvir dizer que vai libertar, que vai tirar, e quando chega em casa a realidade é totalmente o quê? Outra daquilo que disse na igreja. Aí a pessoa vai olhar e vai dizer: você tem certeza que Deus ele vai tirar? Que Ele vai salvar? Principalmente o diabo. Por quê? Ele vai se salvar? Ele vai dar por que preste? Não, aí é dois destinos, ou cadeia ou cemitério. Só que o que Deus Ele planeja, a gente precisa ter fé e ter confiança. Se você pegar as passagens de Davi, você vai ver que Davi, mesmo passando por lutas, passando por dificuldades, Davi vai dizer o quê? O Senhor é a minha luz, a minha fortaleza, em quem confiarei, de quem me recearei, de quem terei medo. Aí você pega o Salmo 121, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ou seja, Davi a todo momento ele expressa: ainda que um exército me cercasse, eu não temerei. Ou seja, Davi ele estava expressando a sua confiança. Os outros espias tinham uma visão distorcida das suas circunstâncias. Ou seja, aqueles 10 homens, ele tinha uma visão totalmente distorcida daquilo que Deus tinha dito para eles. É a mesma coisa de você estar dizendo: siga em frente, mas na mente daquela pessoa ela só quer ir para o lado, ela só quer ir para a direita, ou só quer ir para a esquerda. Ou seja, aqueles homens estavam diante da promessa de Deus sobre a vida deles, mas a situação estava dizendo a eles: olha, vocês não vão conseguir, vocês não vão conquistar. Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Então Caleb e Josué, eles estavam exercitando Hebreus 11:1. Eles não estavam olhando por aquilo que eles viram, mas eles estavam olhando pelos olhos da fé que eles poderiam conquistar. E o que a igreja precisa entender é que não podemos ser influenciados pelo momento, pelo que nós estamos passando, mas precisamos ser influenciados por aquilo que desejamos, imaginamos e aquilo que Deus determinou sobre a vida de vocês. O terceiro e último ponto é: a fé e a confiança é desafiar os gigantes. Igreja, nós nunca vamos saber o que é conquistar uma vitória se nós não formos
para a luta. Sabe por quê? Todas as vezes que a gente quer ir para a luta, a gente tem a certeza, a gente tem aquilo ali dentro da gente dizendo, não, eu posso vencer. E a gente não vai. Sabe qual é a sensação que fica depois? Poxa, se eu fosse, será que eu conseguiria? Se eu usasse essas estratégias, será que eu conseguiria? Será que eu venceria? Tanto eu como a missionária, algumas pessoas que vêm pedir conselho a gente para determinadas coisas para fazer. Você já orou? Já. Deus já falou o quê? Que está no negócio. Você só vai saber se você vai conseguir, se você for. Uma coisa que a missionária ela diz todas as vezes comigo, quando Deus diz algo a mim ou a nós, Tiago, coloca o pé e Deus coloca o quê? No chão. Eu preciso confiar. Eu preciso acreditar que se eu colocar o pé para fora daqui do altar, o Senhor ele vai criar uma base, ele vai criar algo, ele vai fazer esse corpinho de 100 quilos flutuar de alguma forma. Aí você vai olhar, pastor, é difícil, 100 quilos flutuar, mas se for da vontade dele flutuar. Que assim como ele fez um machado que caiu no meio do rio, uma lâmina pesada, o profeta fez flutuar pelo poder de Deus. 100 quilos não é nada. Então, igreja, precisamos ter fé e confiança para vencer os gigantes que se levantam sobre as nossas vidas todos os dias. Eu sei que cada um de vocês tem um leão e um urso para matar todos os dias. Eu sei que todos os dias se levanta alguma situação. Não estou dizendo que são todos os dias, o mês de maio todo. Mas tem determinados dias que você, quando chega em casa e você diz, rapaz, o dia hoje foi difícil. O dia hoje foi tribuloso. O dia hoje, a vontade que me dava é de arrumar algo na cabeça de um, dar uma cacetada em um, dar uma bofetada em outro, dar um chute. Mas eu consegui, eu venci. Eu digo isso, igreja, porque acontece comigo. De vez em quando dá vontade de dar uma cacetada em um, aí eu respiro, Senhor, eu sou crente, tomo Santa Ceia, não posso, tenho que dar exemplo. Mas dá vontade. Aí às vezes houve um desaforo de alguém, aí você quer dizer o alfabeto inteiro. Aí você ouve a palavra de Jesus, se lhe bater uma face, dê a outra. Jesus, mas dá uma cacetada em mim, dê a outra. Mas a gente só vai saber o sabor da vitória se a gente tomar a atitude de ir enfrentar o inimigo, de fazer igual a Davi, se preparar, vai até o ribeiro, pega as armas necessárias, sobe até o inimigo e diz ao inimigo, olha, você vem contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está acima de tudo e de todos. E eu tenho certeza, igreja, eu tenho certeza de uma coisa, você pode sair até ferido, até com arranhões, mas cada cicatriz que você tiver, você vai ter lembranças de que eu enfrentei aquela guerra, enfrentei aquela batalha, e a cicatriz está aqui para mostrar que eu saí vitorioso. No meu caso, eu tenho algumas cicatrizes. Não é que eu saí de vitorioso de batalhas, eu saí vitorioso de traquinagens. Mas a cada cicatriz que você tiver no seu corpo, porque você acreditou na promessa, você acreditou naquilo que Deus falou, que Deus colocou
no seu coração, pode ter certeza de uma coisa: você vai ter uma história para contar, você vai ter um testemunho para dizer que eu venci a cada manhã, a cada luta. Tem vida de pessoas que é uma luta a cada amanhecer. Tem pessoas que passam lutas o dia inteiro, mas no final do dia, quando bota a cabeça no travesseiro, a palavra é: Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia vencido. Obrigado por mais uma batalha vencida. E concluindo, o nosso objetivo final é ser uma igreja fiel, que usada por Deus para avançar o seu reino através do seu evangelho. O evangelho, ele não nos dá uma palavra de derrota. O evangelho não é uma palavra de fracassado. O evangelho não é uma historinha para enganar a criança. O evangelho do Senhor, ele vai dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O evangelho vai dizer que tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, creem que recebereis. Ou seja, que tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, que tudo aquilo que dissemos diante dele e declaramos diante dele, crendo, nós vamos alcançar, nós vamos avançar, nós vamos romper as barreiras. Igreja, mas isso não depende do pastor Tiago para vocês avançarem a barreira. Eu posso orar, eu posso jejuar com vocês, mas o primeiro passo a ser dado tem que ser de vocês. Eu não sei qual é a luta que vocês estão passando, eu sei as minhas. Eu posso imaginar, eu posso mensurar, mas eu tenho certeza de uma coisa: você vai sair vitorioso dessas lutas. Você vai sair vitorioso dessa batalha. Aí você pode dizer: pastor, mas está travada. Mas se você deposita em Deus, se você crê, e você já colocou na mão dele, agora vamos para o Salmo 40. Esperei com paciência. Salmo 35. Salmo 30, desculpa. Salmo 30, versículo 5. Davi, ele vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, a luta pode durar uma noite inteira, mas Davi, ele tinha a certeza de uma coisa: que no amanhecer ele teria a vitória. Pastor, mas isso é certeza que amanhã eu vou ter algo? Eu não sei, mas quem sabe é Deus. Se ele está dizendo que dura uma noite, vai durar uma noite. Bastarei você crer. Amém? Amém. E até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus.